pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Curva a sua cabeça agora. Senhor, essa tua palavra, Senhor, já foi lida. Essa palavra que nós apresentamos diante do Senhor, e nós pedimos a tua misericórdia. Senhor, nós somos teu povo, ovelhas do teu rebanho. Precisamos do alimento, Senhor. Para que nós possamos viver, nós precisamos do alimento da tua palavra. Então, Senhor, eu te peço neste momento, Senhor, usa o teu servo com graça, com misericórdia, e traga, Senhor, a tua palavra, a revelação, Senhor, que o teu povo precisa, Senhor, para poder viver, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vou ler mais uma vez esse versículo, meus irmãos. Está escrito assim, ó: e ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles. Eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Uma promessa do livro de Apocalipse, finalzinho da Bíblia, penúltimo capítulo da Bíblia. Depois só tem capítulo 22 e acabou a Bíblia. É o último, o penúltimo. E nós temos aqui uma promessa. Esse capítulo, irmãos, ele fala de uma promessa que Deus nos preparou em relação ao novo céus e uma nova terra. João, que foi o apóstolo que teve uma visão dessa revelação do Apocalipse, ele diz assim: eu vi um novo céu e uma nova terra, e o primeiro céu, esse aqui que você está vendo hoje, a primeira terra, essa que a gente conhece, já passaram. E o mar, quem vai para a praia conhece o mar. Olha o que fala sobre o mar aqui, ó. O mar já não existe. Olha que coisa tremenda. E ele fala assim, ó: eu vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, enfeitada como uma noiva para o seu noivo. Começa a falar essas coisas maravilhosas, e aí ele fala essa palavra que envolve o tabernáculo. Fala assim que o tabernáculo de Deus está entre os homens. Que mistério é esse? O tabernáculo de Deus. Ele começa a olhar, e no meio da sua visão ele vê o tabernáculo de Deus está no meio dos homens, e ele começa a mostrar uma promessa. Deus vai habitar no meio desses homens. Deus vai estar com eles. Eles serão o seu povo, e Deus será o seu Deus. Uma coisa maravilhosa. Depois ele promete assim que Deus vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. Não existe mais lágrima, não existe mais morte, não existe. Alguém fala: o que é morte? Morte, o que é isso? Não existe. Não existe mais morte, não existe mais pranto, ou seja, não existe mais choro, não existe mais clamor. Ninguém clama, ninguém grita, não existe isso. Não existe mais dor, ninguém sofre dor, porque as primeiras coisas já passaram. Olha só que coisa linda. Esse capítulo fala sobre essa coisa, sobre essas coisas, Deus transformando. As coisas velhas passaram e agora começa a ter coisas novas. Aquele que estava sobre o trono, Jesus, o próprio Deus, ele diz: eu faço novas todas as coisas. E ele começou a falar para João assim: João, escreve. E João pegou a caneta e escreveu. E ficou escrito todos esses anos, esses séculos, chegou até a sua vida e a minha vida. Nós estamos vendo nessa noite um milagre, isso foi chegando às nossas mãos, milagre de Deus. Ele disse para João assim: escreve, essas palavras são verdadeiras, essas palavras são fiéis, tudo está se cumprindo. Ele disse: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Aquele que é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, Jesus. Ele disse, ele começou a prometer assim, ó: quem tiver sede, olha o que ele disse para João: de graça eu lhe darei de beber da fonte da água da vida. Olha só que coisa linda que Jesus disse. E ele disse sobre os que vencerem, irmãos, somos nós. Aquele que vencer vai herdar todas essas coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Olha que coisa linda. É Jesus dizendo, eu serei seu Deus, ele será meu filho. São coisas maravilhosas.
É só para aquele que tem que vencer. Mas a Bíblia também diz que quanto aos medrosos, que são os covardes, os incrédulos, aqueles que não acreditam, os abomináveis que cometem abominações, homicidas, assassinos, os adúlteros, os feiticeiros, idólatras, aqueles que idolatram outra coisa que não seja Deus, e todos aqueles que mentem, os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E esta é a segunda morte. Quem disse isso foi Jesus. Está no livro de Apocalipse. Mas o foco está aqui, ó. Nós vamos falar sobre essa palavra. Do seu trono, do trono de Deus, saiu uma voz, e a voz disse: o tabernáculo de Deus está com os homens, pois habitará com eles. Deus mesmo habitará com eles. Para poder entender essa palavra, você precisa entender o que é um tabernáculo. E para entender o que é tabernáculo, eu não consigo explicar. É muito difícil de escrever. Precisa de imagem, de desenho. Mora, coloca aí para a gente ver. Vou desligar aqui. Desliga a luz do fundo, por favor. Presta muita atenção. Se você não prestar atenção no que vai aparecer aqui, você não vai entender a palavra. O que é o tabernáculo? Apaga outra também, por favor. Acho que vai ficar melhor. Obrigado. Glória a Jesus. Vou passar duas vezes, olha só. Presta atenção. O tabernáculo está lá no meio, ó. Vai se aproximar dele. Aqui são as tendas. Isso que está em volta são as tendas. É o povo de Israel acampado no meio do deserto. E ali está o tabernáculo no meio, ó. Está se aproximando. O povo de Israel acampava. Olha só. E os levitas, aqueles que ofertavam adoração, acampavam bem em volta. Isso que você está vendo, esse retângulo aí, é um quadrado feito de lençol. Esse é o local onde era feita a adoração. E essa casa que você está vendo aí é o tabernáculo. Está vendo? Coberto por vários tipos de tecidos diferentes. Um é feito de animal, pele de animal, outro é feito de lã, de linho. Ó, aqui é a entrada do tabernáculo. Só mesmo os levitas, os sacerdotes podiam entrar por aqui. Aqueles que iam oferecer o sacrifício. Então presta atenção. A primeira coisa que apareceu aqui, ó, altar de bronze. Aqui é onde era ofertado o sacrifício. Aqui que o animal era imolado, o sangue era aspergido nas quatro pontas desse altar e a fumaça subia como cheiro suave. Aqui você consegue ver o sacerdote, né? E aí tem uma pia. Essa aqui é a pia da purificação. O sacerdote não podia entrar lá dentro. Agora vai mostrar dentro. Ó. O sacerdote não podia entrar lá dentro sem se lavar, sem se batizar nessas águas. Ele primeiro era lavado. Olha como que é a primeira parte. Dois compartimentos, duas salas. Essa é a primeira, o lugar santo. Tem um candelabro, olha só, no lado esquerdo, pegando fogo, tudo decorado com ouro, do jeito que Deus mandou construir. Ó. Do lado esquerdo tem um candelabro com 7 chamas, olha só, candelabro de ouro, feito de ouro, e 7 chamas acesas. Aqui tem a mesa dos pães da propiciação, são pães que só o sacerdote podia comer. E aqui tem um altar de incenso, um altar de ouro, revestido de ouro, onde era queimado o incenso e subia o cheiro suave. Olha o sacerdote do peitoral aqui. Uma roupa toda especial, 12 pedras que são as 12 tribos de Israel sendo representadas. Agora na outra sala, ó, se atravessasse o véu, você saiu do lugar santo e entrava no lugar chamado Santos dos Santos, o lugar santíssimo. Esse objeto é a Arca da Aliança, olha só. Tem 2 querubins fundidos em ouro na tampa dela, que é o propiciatório. É a Arca do Pacto, a Arca da Aliança, feita em ouro. Só o sumo sacerdote podia entrar aqui e ouvir a voz de Deus que saía de dentro da arca. Essa era a presença de Deus. E se alguém abrisse a arca nessa época, dentro dela tinha 3 figuras, 3 elementos. O maná dentro de uma botija, as tábuas da lei com os 10 mandamentos e a vara de Arão, uma vara que floresceu mesmo sem estar ligada em uma árvore. Esse era o tabernáculo de Deus. Coloca de novo, por favor, querido, no começo. Volta aqui mais ou menos, ó. Pode voltar mais aqui. Isso, mais. Pertinho aqui, mais. Aí, deixa eu ver como é que está aí. Ótimo. Aí eu vou pedir para você apertar o pause agora.
nós, esse é o tabernáculo, você viu ele por dentro e por fora, viu que tem elementos. Olha só, o povo de Israel acampava em volta, Deus tomou uma decisão. Ele disse assim: eu quero habitar no meio do meu povo, eu quero estar no meio dele. E sabe o que acontecia? Quando Deus manifestava a sua glória, a sua presença lá na Arca da Aliança, todo mundo que estava em volta, nas montanhas, aqui em qualquer lugar, podia ver uma nuvem, podia ver a presença de Deus no meio do seu tabernáculo. Acontecia isso. Vai passando agora, de novo, pode soltar. Só podia entrar nesse lugar que é chamado átrio. Eu quero que você preste atenção nas três partes. O átrio. O átrio é essa parte que vem sol. Está fora do tabernáculo, mas está dentro do átrio. Só podia entrar um sacerdote aí dentro. Então é a primeira etapa. Eu quero que você entenda as três fases que existem aqui, para que você possa entender a palavra. A primeira é átrio. A primeira é átrio. Esse altar onde era queimado o sacrifício, ele representa o que ia acontecer, olha, centenas de anos depois. Jesus ele ia morrer pela minha vida e pela sua vida, e é como sendo sacerdote, ele mesmo sendo sacerdote, e ele mesmo sendo cordeiro, o animal sendo ofertado, sendo queimado e sendo oferecido a Deus. O sangue do animal era aspergido aqui, para a purificação dos pecados, mas o corpo dele era queimado lá fora do acampamento. Não é queimado aí. Pausa, por favor. Isso. O corpo do animal era queimado fora do acampamento. Talvez por isso, Jesus, ele padeceu na cruz. Talvez não, com certeza por isso. Jesus padeceu na cruz, no Calvário, fora dos muros de Israel. Do jeito que aconteceu aqui. Esse altar estava representando Jesus morrendo pela minha vida e pela sua vida. Essa bacia em que o sacerdote se lavava, porque se ele entrasse sem se lavar, se ele entrasse sem as roupas, ele morreria. A presença de Deus entraria ali, e ele está entrando na presença de Deus. Então ele se lavava, se purificava. De repente alguém chegou até Jesus, Pedro, e falou assim: mestre, me lava o meu corpo inteiro. Ele falou: você já está lavado. Olha só que coisa interessante. Só precisa lavar os pés agora, e lava os pés dele. É necessária uma santificação, uma purificação. Essa bacia representa a purificação que Jesus causa em nós. Nós somos puros diante de Deus para nos apresentar na sua casa. Pode apertar, querido. E cada utensílio que aparece dentro do primeiro templo, eu vou chamar aqui, isso não era um templo, era um tabernáculo, chamado casa. Mas olha só, aperta o pause de novo, por favor. Nós temos aqui um candelabro feito em ouro, e tem uma lâmpada, e a ordem de Deus era esse segundo lugar, essa segunda etapa, tem que ficar acesa diante de mim, diante da glória, tem que estar acesa, a chama não pode se apagar. Começa a prestar atenção no que Deus já te revela enquanto você escuta. Existe uma parte central aqui, uma vela central, e outras três onde está lá, são 7. Essas 7 chamas representam os 7 Espíritos de Deus que estão no Apocalipse, mas também mostra como Jesus iluminando, porque esse candelabro ilumina o pão que está do outro lado. É Jesus iluminando a luz do mundo, como ele disse que era. Você e eu que estamos ligados nele, nós também somos luz. Nós também somos salos da terra, nós também somos luz do mundo. Estamos ligados nele. Esse candelabro que foi feito por Moisés era Jesus sendo exemplificado. Essa mesa dos pães da propiciação, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Você já ouviu isso? É ele mesmo. O pão está ali, só um sacerdote poderia comer. Quando você olha para o sacerdote, é Jesus. Ele é o sacerdote, é ele que pode oferecer o sacrifício, é ele que pode queimar incenso diante de Deus. Ele é sacerdote e ele é sacrifício. E você vê aqui, pode soltar mais uma vez, por favor, que todo esse local, que é o lugar santo, ele representa o segundo local. Alguém pode ser que chega só no primeiro. Tem sacerdote que só ia no ato, mas ele não entrava aí. Aqui só se for o sumo sacerdote. E mesmo o sumo sacerdote, ele não entrava no terceiro ponto, no lugar santíssimo. Ele saía do ato e entrava no lugar santo, aqui onde ele estava, mas ele só entrava ali uma vez por ano, com muito medo talvez, preparado. Ele falava assim: eu fiz alguma coisa errada, ou se eu cometi algum erro aqui nas minhas vestimentas, alguma coisa, eu com certeza vou morrer. Porque ali, do outro lado, é a presença de Deus. Deus, ele falou para Moisés: constrói a arca da aliança, mostrou como fazer, de madeira de acácia, revestir de ouro, colocar os querubins na tampa, porque Deus está entronizado entre os querubins. Isso é de verdade, é na glória dos céus. E quando ele fez essa representação, agora a presença de Deus pode parar aí. Agora a presença
presença de Deus, ela está manifesta. Moisés podia falar com Deus face a face, Arão podia falar com Deus, olha, ouvir a voz de Deus da arca e conversar com Deus. Pode dizer agora, por favor, e voltar para o versículo. Você acabou de conhecer sobre o que é o tabernáculo, mas se você ficou mesmo curioso, obrigado, para poder entender, meu Deus, que tabernáculo é esse? Eu quero aprender mais. Você vai pesquisar, você vai lá para o YouTube, vai para um livro, eu quero saber mais sobre o tabernáculo. Mas tem só uma coisa que você precisa saber nessa noite. Há três partes no tabernáculo. A primeira dela é átrio, diga comigo, átrio. É aquela parte externa, mano. Alguém, só o sacerdote podia passar, os outros israelitas não. Só que ia ofertar. Lá no átrio estava o altar de bronze, o sacrifício, a pia, a purificação, aquela região do átrio. Depois do átrio, ele entrava no tabernáculo, tinha uma sala, a primeira sala se chamava Lugar Santo, diga Lugar Santo. Ali é o lugar onde estava o pão da propiciação, o candelabro com a chama acesa e o altar de incenso queimando incenso para Deus. Só o sumo sacerdote. E depois, a última etapa, onde só tinha uma coisa lá dentro, a Arca da Aliança, era o lugar santíssimo. Diga lugar santíssimo. Glória a Deus. É onde estava a Arca da Aliança, é onde estava a presença de Deus. O mais íntimo que o ser humano conseguia chegar de Deus era o lugar santíssimo. E nós lemos uma palavra aqui em Apocalipse 21, versículo 3. Agora você vai entender diferente. Vamos ler de novo. Ouviu uma grande voz do céu. João já sabia o que era o tabernáculo, ele já tinha estudado. Talvez você não, mas ele já. Então ele falou: eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, uma voz que vinha do trono, está escrito aqui na tradução. Uma forte voz que vinha do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens. Olha só. Só que aqui não está falando de Moisés lá no passado, é futuro, é Apocalipse. Está dizendo: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Uma promessa maravilhosa. Sabe, irmãos, o tabernáculo foi criado porque Deus sempre desejou estar junto com o homem. Deus criou Adão e Eva, mas não criou eles para ficarem sozinhos, criou para ficarem com Deus. Por isso que Deus era no jardim, passeava e visitava todos os dias sua família, seus filhos aqui. Ele amava, queria conversar, queria intimidade, queria participar, queria observar o que ele estava fazendo, queria que eles conhecessem as obras de Deus. Era assim. Mas infelizmente o homem pecou, se afastou de Deus, aconteceu tudo aquilo. Mas Deus olhou e falou: não, eu ainda quero uma intimidade com o homem, com a mulher, com o ser humano. E ele foi e criou isso, mas assim, por causa do pecado, se Deus se apresentasse, morreria o ser humano. Então ele preparou toda uma estratégia, um jeito, um sacrifício, para que o homem pudesse chegar até Deus e não morrer. Mas cada detalhe daquilo que Deus falou, daquilo que Ele mostrou, como você percebeu, é um sinal, é um tipo, é uma sombra daquilo que aconteceria depois, do seu Filho Jesus vindo, morrendo pela minha vida, pela sua vida. Ele fez um tabernáculo e Ele mostrou que o tabernáculo de Deus, na verdade, é o templo. E depois, de fato, virou um templo. Depois virou um templo. Davi falou: vou fazer um templo para Deus. Não quero mais que sejam umas cortinas, algo assim. Eu quero um templo para Deus. Eu queria um templo com esses mesmos utensílios semelhantes. E o tempo, passou um tempo, e o tempo foi mudando, e chegou até o que nós temos hoje. Você está dentro de um templo. Olha, eu acho que você vai ter um pouquinho de mais temor agora, quando você atravessar essas portas aqui. Porque embora o fogo de Deus não vai me consumir nem você pelo nosso pecado, mas ainda assim nós continuamos entrando no lugar santo. Esse lugar é santo. Se eu não pisar nesse lugar, se eu não pisar nesse altar, e saber que esse altar que está aqui à minha frente, ele tem referência sobre esse altar, o altar do sacrifício, o altar de incenso. São altares. Eu estou no altar agora. Se eu não compreender o que significa esse lugar, é um lugar santo, é a casa de Deus. Quando nós viemos aqui adorar, não tem adoração. Deus não recebe, não tem culto. Porque se Ele se manifestar e vier aqui, Ele destrói todos nós, com a sua glória, com o seu poder. Mas quando a gente entra em reverência, Senhor, eu estou preparado, sou sacerdote.
Sabe por quê? Jesus é o sacerdote, ele é sacrifício. Mas sabe o que Jesus fez quando ele morreu? Ele comprou para si povos de todas, olha, gente de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. E ele comprou a minha vida e a sua vida também. E a Bíblia diz que ele nos fez sacerdotes. Do jeito que esse sacerdote vinha ofertar, você pode vir ofertar. Do jeito que ele sacrificava, você pode vir sacrificar. Do jeito que ele tinha ousadia, ele entrava na presença de Deus e ultrapassava os limites do templo e chegava diante do Senhor, no seu altar, e falava: eis-me aqui, Senhor. O sacerdote está na presença de Deus agora. Eu vim aqui para te apresentar este serviço, esta obra, este culto. Nós estamos fazendo isso aqui nessa noite. Quando ele diz: olha só, ele fez de nós sacerdotes, ele fez mesmo. Porque nós estamos sendo sacerdotes nessa noite. Que coisa maravilhosa. Então o tabernáculo, ele representa o templo. Mas posso falar uma coisa? O tabernáculo virou o templo, e depois é o templo que nós estamos aqui. Mas deixa eu te contar uma terceira coisa. A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E agora, né? Então eu olho para essa casa, para esse templo, com a janela quebrada. Eu fico pensando, Deus está neste lugar e tal. Mas a Bíblia diz assim: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E aqui quem fez foram os pedreiros, mestres de obras. E agora? Como é que Deus vai habitar nessa casa? Deixa eu contar uma coisa para você. Quando Deus está olhando para a minha vida e para a sua vida nessa noite, Ele está vendo templos. Nós somos templos. Olha só o que você é. Você é sacerdote. E você é templo. Quando você começa a pensar: eu sou um templo, você é um templo. Então eu poderia dizer: eu sou um tabernáculo. Você é um tabernáculo. Olha só. O seu coração é um tabernáculo diante de Deus. Você conseguiu entender isso? Deus não habita em parede feita de concreto. Não teria lógica. Se a gente faz um quadradinho de concreto lá fora, eu fico esperando ver Deus aparecer ali. Não vai acontecer. Mas Deus habita nessa igreja, neste lugar, porque aqui está cheio de templos. E Ele vem, habita nos templos. E por causa disso você vê a manifestação da glória de Deus. A sua vida é um templo. O seu coração é um templo. Então memorize isso. Se a minha vida é um templo, se a minha vida é um tabernáculo. E a Bíblia diz que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Olha, eu disse para você uma coisa: o tabernáculo, quando Deus manifestava a sua glória, aquela nuvem que aparecia, todo mundo conseguia ver. Não era algo assim invisível. Eles viam que aquela nuvem, Deus está ali. Deus está manifestando a sua glória. O sacerdote está lá fazendo o sacrifício, ele se lavou na pia. Ele entrou, ele saiu do ato, entrou para o lugar santo. Saiu do lugar santo e entrou para o Santo dos Santos. E ele entrou ali, balançando, fazendo oferta, fazendo um movimento, como você ouviu. Ele entregava uma oferta que se chamava oferta de movimento. Será que ele podia ficar parado? Não. Ele se movimentava. E entrando na presença de Deus. E alguém olhava e via: olha lá, Deus está ali. Olha lá a manifestação de Deus, eu estou vendo a nuvem. Eu vou dizer uma coisa para você. Se a sua vida é um tabernáculo, é um templo, a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre a sua vida, ele se manifesta, e a nuvem vem e te envolve, te encobre. Alguém tem que olhar e falar: olha ali, eu estou vendo Deus na vida dele, eu estou vendo Deus na vida dela. É muito notável, é muito claro. Tem alguma coisa diferente nesse humano, nem parece humano, porque fala aí, parece que vem no coração, vem na alma. Parece que é o próprio Deus falando. E aí você diz assim: é porque o Espírito Santo está habitando dentro de mim. E Ele também pode habitar em você. Ele quer que você seja templo. Você foi criado, moldado nessa beleza, nessa perfeição humana, para que Deus viesse e habitasse em você. E você já está pregando o Evangelho de Cristo. Preste atenção no que você ouviu nessa noite. Você é um templo, você é um tabernáculo. O seu coração é um templo. O seu coração é um tabernáculo. E tabernáculo significa casa. Tabernáculo significa casa. Tabernáculo significa morada, habitação. Mas de quem? De Deus. Se nós somos tabernáculos, nós somos moradas de Deus. Morada do Altíssimo. É isso que é a minha vida e a sua vida. Agora preste atenção.
pensar. Nós podemos analisar as nossas vidas e pensar assim: qual que é o nível que nós temos de intimidade com o nosso Deus? Em Israel tinha muitos que nunca iam nem saber como que era a arca. Porque quando eles desmontavam o templo e eles iam viajar pelo deserto, eles enrolavam. Não podia ser visto assim, à toa. Os utensílios eram enrolados nos lençóis. Muitas coisas eles nem podiam ver, nem podiam olhar. Não podia tocar naquelas coisas, senão morreria. Mas ao sacerdote era permitido. E você ouviu que você foi feito sacerdote. Presta atenção numa coisa. O seu coração, ele é como um tabernáculo. Posso falar uma coisa interessante para você? Como a gente conviveu bastante em hospitais e aprendeu um pouquinho sobre o coração, a anatomia do coração, eu achei muito interessante quando eu vi que uma partezinha do coração lá chama átrio. Tem uma parte do coração do Enzo e do meu e do seu que se chama átrio. Por que será que alguém colocou esse nome, né? Alguém olhou e falou: não, o nome perfeito para esse átrio, porque ele conhecia, ele sabia. Né? Porque o nosso coração tem a ver com pneuma. Pneuma é alma, olha só, interessante. Respiração, espírito, o que é isso? Eles puseram nomes assim que são ligados à palavra de Deus, em muitas coisas. Mas dentro do nosso coração existe um átrio. Você aprendeu a primeira etapa, onde o sacerdote podia entrar lá por fora do tabernáculo, átrio. A segunda, lugar santo. E a terceira, mais profunda, santo dos santos. Vou falar uma frase para você, presta atenção. Os níveis, são 3 níveis que tinha ali no local de adoração. Os níveis que nós podemos acessar no nosso coração são os níveis em que nós conseguimos e podemos adorar a Deus. São os níveis em que nós podemos e que nós conseguimos conhecer a Deus. Sabe por quê? Se o seu coração é um tabernáculo, existe um lugar secreto, um lugar santíssimo, onde Deus faz morada. Quando você pensa na sua vida, no seu coração, como um templo, como um tabernáculo, e você começa a pensar: então tem um lugar que eu posso chegar e fazer um sacrifício ali, uma oferta, tem um lugar ali para eu me purificar. Olha só, irmãos, examina seu coração. Tem ali cortinas que eu posso ultrapassar aí mais profundo, até a hora que eu encontrar Deus, porque Deus está habitando ali. Que mistério é esse? Quando eu penso nisso, nessa palavra que eu estou ouvindo, eu creio nisso, eu creio que é assim, porque no meu coração é assim. A primeira pergunta que eu faço é: como que eu vou ultrapassar esses limites? Como que eu vou atravessar a primeira cortina lá daquele retângulo grande de lençóis e vou chegar no átrio e vou ver ali, vou adorar ali, vou ofertar ali? Como é que eu vou ultrapassar o átrio e chegar no lugar santo? Como que eu vou ultrapassar o lugar santo e chegar no lugar santíssimo? Como, Deus? Como que eu vou encontrar Deus nesse nível de profundeza? Eu vou falar uma coisa: o tabernáculo de Deus foi uma obra. Você percebe? Foi uma obra toda configurada, desenhada, feita por artistas, artesãos, pessoas preparadas para poder criar. Foi uma obra que Deus mandou que fosse feita. O tabernáculo é obra de Deus, é obra sendo construída na terra. Olha só, a sua vida, o seu coração, o seu corpo é a obra de Deus, obra das mãos dele. Consegue entender? Só se Deus te revelar, senão você vai morrer na terra, vai viajar na maionese. Olha só, o tabernáculo tem relação com as obras de Deus, com a obra de Deus e com as obras de Deus. Vamos aprender. Olha só, glória a Deus, vamos seguir chegando aqui nos pontos que nós vamos falar. Irmãos, existia o povo de Israel que estava para fora do átrio. Eles estavam acampados, eles estavam na presença de Deus, eles eram o povo de Deus, mas eles estavam fora do átrio. Eles estavam fora do primeiro nível, do lugar da adoração. E eles tinham que ficar ali, era a ordem de Deus, porque eles não eram sacerdotes,
Eles não eram levitas, da tribo de Levi. Então Deus falou: vocês acampam para fora e deixam lá, deixam o átrio lá, não se aproximem. Como é que eu sei se eu estou vivendo hoje do lado de fora? Deus me chamou para ser sacerdote, mas eu estou vivendo como se eu não fosse um sacerdote, como se eu não fosse digno de ultrapassar esses níveis e apresentar a minha adoração diante de Deus. E agora? Vamos entender como é que está a nossa vida, como é que está a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento, para nos localizar como nós estamos no tabernáculo, que é a nossa vida, que é o nosso coração, que é o lugar da habitação de Deus. Primeiro, Jó, capítulo 42, versículo 5. Nós estamos para fora do átrio quando nós estamos num nível de intimidade com Deus, em que nós ouvimos falar das suas obras, nós ouvimos falar da sua glória, meio que de ouvir falar. Você conhece Jesus? Já ouvi falar, é familiar. Esse nome é familiar para mim. Você tem uma ideia de quem é Jesus? Mais ou menos. Então você ouviu falar. E tem uma grande diferença entre ouvir falar e conhecer uma pessoa. Tem uma grande diferença entre ouvir falar e ter intimidade com uma pessoa, e andar com uma pessoa, e ver uma pessoa. É diferente. Ouvir falar é diferente de andar com ele. Jó 42, olha só o que aconteceu com este homem. Ele deixou essa declaração: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Olha só, o antes e o depois. Jó, que era um homem temente a Deus, que oferecia sacrifício, que já era uma espécie de sacerdote, ele disse assim: eu só tinha ouvido falar, mas agora os meus olhos te veem. Era como se ele dissesse assim: eu estava antes para fora do átrio, eu estava antes contemplando de longe, só apontando, olha lá a glória de Deus, mas eu não estava participando, eu não estava vivendo a presença de Deus. O antes e o depois. Primeiro eu ouvi falar. Quando a gente olha para a obra de Deus na terra, meus irmãos, existem pessoas que estão como você: eu estou fazendo a obra. Eu fui para a igreja e voltei para casa, já fiz a obra. Cantei bem o louvor, já fiz a obra. E você está pensando assim, ou talvez como outro: não, arrumei uma coisa aqui, já fiz, reformei a igreja, estou fazendo a obra. Ou outro que fala: não, eu sou missionário, estou pregando em várias nações, fiz a obra. Ou outro que se entrega: você vai morrer se você continuar. E ele entrega o corpo dele para ser queimado, mas não para de pregar o evangelho. E ele diz: eu fiz a obra. Então a obra de Deus está sendo feita em toda a terra. Ela não para e não vai parar. Não há quem peça, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra o templo de Deus, contra o tabernáculo de Deus, contra a minha vida e contra a sua vida. Mas quando a gente está no exterior, como é que a gente conhece Jesus? De ouvir falar. Como é que a gente conhece a obra de Deus? Você escuta um monte de testemunho. Vem aqui, testemunha, fala sobre missões, fala sobre não sei o quê. E gente testemunhando de obras que fizeram, e você fica ali: oh, glória, que bênção. Está para fora do átrio. Não está sacerdote ainda. Então vamos lá. Saindo da parte exterior e entrando para o átrio. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 8. Lá no começo, Crônicas, 1 Crônicas 16, 8. O primeiro nível que a gente, primeiro nível não, antes do primeiro nível, quando nós estamos para fora do átrio, nós ouvimos falar das obras. Ouvimos falar das obras de Deus, daquilo que Deus faz. Nós não estamos inseridos nem praticando as obras, nem fazendo obra alguma. Nós ouvimos falar. 1 Crônicas 16, 8 está escrito: isso mesmo, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Olha, mudou um pouquinho a proximidade. Quando alguém está rendendo graças ao Senhor, está invocando o nome do Senhor,
e está fazendo conhecido, olha só, ou pelo menos está sendo parte desse povo que está conhecendo os seus feitos. Ele ultrapassou o limite, ele saiu de fora do átrio e passou para dentro do átrio. Ele já está começando a aprender o que é ofertar um sacrifício, ou pelo menos assistir. Talvez você seja um sacerdote auxiliar, aquele que só observa ou auxilia alguma coisa. Você está observando alguém fazendo. De perto você está vendo, olha só, alguém está fazendo uma obra ali, alguém está preparando diante de Deus, está queimando o sacrifício, está subindo o cheiro suave. E eu estou olhando, estou contemplando. E aí está vendo ali o sacerdote se purificando e você observando aquilo. Então você está podendo contemplar as obras. Entrou nos atos, está vendo de perto, e agora você pode viver essa palavra aí, graças ao Senhor. Pode invocar o nome, glorificar. E olha só, você chegou num nível em que está sendo conhecido de modo mais próximo, mais íntimo. Os feitos do Senhor, a manifestação da glória do Senhor. Se você atravessou e chegou nos atos, você está pertinho do tabernáculo, você está vendo o tabernáculo com a cortina fechada na sua frente. Você olha para cima e vê a nuvem, lá você está pertinho. Não é mais de ouvir falar, você está vendo de perto, você está contemplando de perto. Então chegou no nível átrio. E agora você pode observar de perto as obras. No exterior do tabernáculo, você ouve falar das obras. No nível átrio, você observa as obras. Vamos agora para Romanos capítulo 10, versículo 14. Depois de sair do nível de ouvir falar das obras de Deus, da obra de Deus, da manifestação da sua glória, do seu poder. Porque a obra de Deus na terra é a manifestação da sua presença, irmãos. Uma das maiores provas que existe da existência de Deus é o povo de Deus trabalhando em favor dele. É o povo de Deus servindo 24 horas, se entregando, se sacrificando. Como é que alguém faria isso para um Deus que não existe? Não faria. É simples assim. É Ele mesmo quem proporciona, escolhe os seus para que façam a sua obra. E alguém saiu no exterior do tabernáculo, do ouvir falar das obras, e ultrapassou e entrou no átrio, passou a observar as obras. Mas aqui em Romanos 10, 14 nós começamos a entender o que significa o terceiro nível: sair do átrio e entrar no lugar santo, mais profundo, mais perto, mais próximo. O que significa isso? Significa que agora nós podemos participar das obras. Eu não sou mais alguém que assiste de olhar, que assiste de dar assistência. Eu vou lá e participo, eu mesmo sou sacerdote, eu vou fazer, eu vou executar a obra de Deus. E olha só o que está escrito sobre a pregação do Evangelho. Uma pergunta sobre os povos que não ouviram falar do nome do Senhor: como, pois, ouvirão daquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Quando você olha para essa palavra, imagina, deve ter alguém cruzando a minha vida, cruzando o meu caminho, passando na minha frente. Essa pessoa não conhece Jesus, mal conhece de ouvir falar. E aí a Bíblia pergunta para você: como é que ele vai conhecer Jesus se não há quem pregue para ele? Como é que ele vai conhecer se não há quem pregue a palavra? Se não há quem preenche o coração dele com a palavra de Jesus, a palavra do Senhor? E aí você fica incomodado e diz: ah não, Senhor, eu também quero ser participante da obra. Eu quero ser o sacerdote que faz, que prepara o sacrifício, que prepara o incenso, que prepara o pão, que participa do pão. Eu quero ser um sacerdote ativo, aquele que participa. Eu quero ir mais fundo. E quando alguém pergunta assim: como ouvirão se não há quem pregue? Eles vão perguntar assim: como que eles vão invocar a Deus se eles não crerem? Como é que eles vão invocar? Igual a gente falou sobre invocar aqui, não falou no Salmo? Olha só, nós vamos invocar como? Como que eles vão invocar? Eles não creem. E como crerão naqueles de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu falei uma pergunta: Senhor, como que eles vão ouvir se não há quem pregue? E de repente você fala: Deus, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. Talvez eu não vou atravessar São Paulo
aqui, ó, Jundiaí afora, Bahia, vou subir lá para o Nordeste, vou ultrapassar outro país, vou para a América Central, América do Norte, para a África. Talvez eu não vou fazer isso, nem você. Mas talvez nós vamos ir até onde nosso braço alcança. Alguém que precisa da palavra de Deus, e Deus te tocou, e você fala, a obra, eu sou sacerdote de Deus, eu vou pegar, os utensílios já estão aqui, tudo está pronto para que eu opere, eu sou sacerdote, eu posso me apresentar diante de Deus agora, apresentando na obra dele, me apresentando como fiel a ele. Essa pessoa, ela não vai ficar sem invocar porque não creu, sem crer porque não ouviu falar, porque eu serei aquele que prega, eu serei aquele que leva a palavra, eu serei aquele que leva Jesus, aquele que anuncia, aquele que o torna conhecido. Sabe o que aconteceu? No seu coração, você saiu do nível de falar, eu estou ouvindo falar e está bom para mim. Você saiu do nível, já estou contemplando, eu estou vendo a obra e está bom para mim. Você falou, eu vou executar a obra de Deus, eu vou realizar a obra de Deus. Eu sou sacerdote, eu fui chamado para isso. Você chegou no lugar santo da presença de Deus. Olha que coisa linda, presta atenção. Quarto versículo, Atos capítulo 2, versículo 4. Você está percebendo que cada nível que você vai ultrapassando, chegando a uma intimidade com Deus, isso tem tudo a ver com a sua obra, tem tudo a ver com a obra de Deus. Será que é possível eu me dedicar, eu falar assim, eu sou servo de Deus, eu estou na presença de Deus, eu sou sacerdote, mas não sou participante da obra? Será que isso é possível? Eu quero que você reflita, eu não vou te responder. Mas depois de ouvir falar, depois de poder observar as obras do Senhor, depois de poder ser participante das obras do Senhor, chega um momento em que eu posso ser um profeta das obras do Senhor. Eu posso profetizar as obras que vão acontecer. Isso só acontece, irmãos, quando alguém ultrapassou o átrio, ultrapassou o lugar santo, chegou no lugar santíssimo, olhou para a arca e começou, agora Deus fala comigo. Agora o Espírito Santo que se faz presente nesse íntimo que existe no meu coração, no Santo dos Santos que está dentro do meu coração, e Ele habita, e eu tenho acesso a Ele. Ele vem, Ele me batiza, Ele vem, Ele me renova, Ele vem, Ele põe palavras na minha boca, Ele vem, Ele coloca palavras da profecia para que eu profetize e diga aquilo que é proposto no coração de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, o que aconteceu com esses homens, que na sua vida cristã, na sua experiência cristã, na sua carreira cristã, eles puderam experimentar esse contato com Deus. Está escrito assim em Atos 2,4: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes consentia que falassem. Olha só, um dom espiritual, o dom de falar outras línguas, derramado sobre uma multidão de pessoas, porque está escrito todos. Não está escrito alguns, está escrito todos. Todos aqueles que um dia ouviram falar, depois eles chegaram mais perto e começaram a observar a obra de Deus, começaram a observar os apóstolos. Depois eles chegaram mais perto ainda e começaram, deixa eu te ajudar aqui, começaram a fazer juntos. E depois foram mais próximos ainda e falaram, agora quem vai executar a obra sou eu mesmo, diante de Deus. E puderam contemplar a presença do Espírito Santo, de modo que eles eram cheios, e eles falavam em outras línguas. E quando isso acontecia, as pessoas olhavam e criam. Elas olhavam e falavam assim, ó, está ali um homem cheio do poder de Deus. Elas olhavam assim, está ali uma mulher cheia do poder de Deus. Fala em outras línguas, profetiza, declara, convida, chama. E aquela pessoa vem, se converte e leva a sua vida para Jesus. Sabe o que é isso? Quando você se aproxima de Deus, acontece uma coisa muito interessante. Nós ouvimos falar ontem no culto, eu quero replicar isso para vocês. Quando uma pessoa acaba de se converter e ela vem até Jesus, o coração dela fica cheio de alegria. O primeiro fruto que o Espírito Santo vem já produz no coração dessa pessoa é alegria. Ela fica feliz, nós estamos sentindo alegre. Estou sentindo algo assim, sabe, uma alegria, uma satisfação no meu coração que eu nunca senti antes.
E na alegria ela fica, eu quero fazer alguma coisa. Eu acabei de me converter, o que você quer que eu te ajude? O que eu vou fazer então? Sabe quem está fazendo isso? É o Espírito Santo de Deus. É Ele que está promovendo isso. Para que aconteça na vida dessas pessoas. Elas são cheias do Espírito, elas são cheias, começam a produzir o fruto da alegria, e elas começam a querer fazer algo para Deus, um desejo absurdo de fazer algo para Deus. Mas Deus proporciona isso para o novo convertido, e vai, ele vai batendo, até a hora que chega uma hora que a iniciativa tem que partir de nós, para poder manter a chama acesa. Olha, presta atenção, querido. Você viu que dentro do tabernáculo tem uma chama, tem um candelabro, e a ordem é que não pode se apagar aquele fogo, tinha que pôr azeite, e nunca deixar apagar. Agora depende de você, sacerdote. Você precisa cuidar dessa área do seu coração, onde existe uma chama acesa, e você precisa que ela seja mantida acesa. E para que ela seja mantida acesa, é necessário que haja óleo, é necessário que haja azeite, que haja combustível, que a chama continue. E a partir desse momento, a luz do seu coração, iluminado o seu coração, a presença de Deus está no seu coração, o seu coração está preparado, assim como um tabernáculo, para que haja a presença e a manifestação de Deus. Mas se depois o tempo vai passando, a gente ora, deixa a chama apagar, vontade eu já não tenho mais nenhuma, eu não quero mais ultrapassar. Ao invés de entrar mais profundo, sai do ato e ir para o lugar santo, sai do lugar santo e ir para o lugar santo dos santos. A gente vai retrocedendo, vai dando um passo atrás, daqui a pouco está no acampamento, daqui a pouco está fora do acampamento, onde só fica gente impura. Os leprosos tinham que ficar fora do acampamento. É isso que aconteceu. Então, o nosso nível de proximidade com Deus, ele tem tudo a ver com saber examinar o nosso coração, olhar para o nosso coração como um tabernáculo, conhecer as suas partes e perceber como nós estamos. Se nós estamos avançando, estamos nos aproximando, estamos chegando mais perto de Deus, ou se nós estamos fazendo o contrário, nos afastando, indo para trás e ficando cada vez mais longe de Deus. O convite, irmãos, da palavra de Deus é para que a gente chegue no nível máximo, no nível de ser cheio do Espírito Santo, no nível de receber esse dom tão maravilhoso de falar em outras línguas diante de Deus e de receber outros dons, no nível de produzir frutos do Espírito Santo em cada momento. Se você ficou tocado por essa palavra, você vai pesquisar que frutos, quais são os frutos que existem, quais são os dons que existem. Eu quero produzi-los. Essa é a obra. Esse é o momento que eu vou ultrapassar um aninho, eu vou ultrapassar um nível, eu vou ultrapassar um lençol e eu vou chegar na presença de Deus. Isso vai acontecer. E você começa a perceber o chamado que Deus tem na sua vida. Deus não te chamou para ficar para fora do acampamento. Deus não te chamou para ficar apenas no acampamento de Israel. Deus te chamou para ser sacerdote, ultrapassar as cortinas, entrar no átrio, oferecer o sacrifício, se purificar, se lavar nas águas do Espírito, ultrapassar a primeira porta, entrar no tabernáculo, entrar no lugar santo, oferecer a Deus um incenso queimado. O incenso, querido, são as suas orações. O incenso, querido, são o seu louvor. Você começa a imaginar que talvez você chegou como sacerdote que foi chamado para isso. Entrou na casa de Deus. E o pastor começa a falar, abre a sua boca, começa a louvar. Abre a sua boca, derrame louvor diante dele. E você fala, não estou com vontade. E ali tem um altar de bronze na sua frente. Deus esperando. Olha ali, aquele altar é um altar de incenso. O incenso está pronto para ser queimado. Você pode pegar a brasa e queimar e ofertar aquilo diante de Deus. Mas você fala, não. Foi muita coragem entrar para o lugar santo. E quando Deus fala, pronto, agora falta você queimar o altar, tem que subir o incenso. Você fala, não, eu não estou com vontade. Meu Deus do céu. Sacerdote. Conselho que um sacerdote daria para ele, foge para fora do acampamento, enquanto dá tempo ainda. Mas não. Deus te chamou para ultrapassar o átrio, e esse ato você vai conseguir fazer examinar o seu coração, ofertar a Deus o seu sacrifício, se purificar na pia da purificação que Jesus proporciona para você, e ser lavado, se santificar, ultrapassar o primeiro nível e entrar no lugar santo, participar do pão da vida, como sacerdote participa, ser a luz do mundo,
ser parte daquele candelabro, daquela lâmpada que está ligada em Cristo Jesus, oferecer no altar de incenso louvor, adoração, oração. Não apenas orar, não apenas vir para a igreja, mas saber que enquanto você louva, enquanto você clama, enquanto você ora, enquanto você adora, está subindo com um cheiro suave diante de Deus. Acredite nisso, acreditar nisso. E depois disso, ultrapassando o último nível, chegar no Santo dos Santos. Santo dos Santos é quando você deseja, você fala: Deus, eu quero chegar no nível máximo na tua presença. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero a habitação de Deus tão notável que quando eu abrir a boca eu já profetizo, que quando eu abrir a boca eu já prego, que quando eu abrir a boca eu já falo, que quando eu abrir a boca já vem algo de Deus para a vida de alguém. É isso que eu quero, é isso que eu desejo. E agora você está diante da arca do concerto, diante da arca da aliança. Jesus, ele olhou e falou assim: olha, olhou para aqueles homens da época, os judeus, falou: vocês querem viver essa aliança antiga? Vocês não podem. Não há como. Quem que pode entrar no lugar santo? Não pode. Quem que pode entrar no lugar santíssimo? Vocês não podem. Vocês morreriam. E agora? Vocês vão querer continuar na antiga aliança? Ou preferem fazer parte da nova aliança? E quando ele disse assim, ó, levantou o cálice e falou: esta nova aliança do Deus sangue, olha só, irmãos. Ele estava dizendo assim: agora, querido, a arca da aliança está disponível para você. O seu contato com Deus, ele é possível, ele é provável agora. Porque quando você participa do sangue, quando você participa do pão que também está lá dentro, olha que coisa tremenda. Deus olha para você como sacerdote, ele faz assim: pode se aproximar, vem para perto, vem mais perto. Aí você fala: Senhor, eu já entrei no ato. E Deus fala: vem mais, vem mais. E você, com muito temor, você abre a cortina e fala: Senhor, eu cheguei nesse lugar, eu estou no lugar santo, meu Deus, o que vai ser de mim? Você começa a falar igual o profeta: meu Deus, eu vou morrer. Os meus olhos viram. Aí Deus fala: vem mais fundo, mais profundo, ultrapassa a próxima cortina. E você olha e vai andando com cuidado e vê ali a arca da aliança na sua frente. E começa a falar assim: agora eu vou adorar aqui, agora eu vou servir aqui. Começa a ouvir a voz de Deus, o Deus que está entronizado entre os querubins, aquele cuja voz atinge o coração. Ele começa a falar. De repente você está igual aos homens e às mulheres de Deus que ouvem a sua voz. Ele fala e você fala: amém, Senhor, o teu servo está ouvindo. Amém, Senhor, a tua serva está ouvindo. Glória a Deus, porque eu ultrapassei todos os níveis. Eu fui deixando tudo de lado, toda a imundícia, toda a sujeira, todo o pensamento contrário, toda a malignidade, toda a vontade de Satanás que eu estava fazendo aqui na terra. Larguei tudo, larguei mão, para viver apenas a vontade de Deus. Me lavei, me purifiquei e entrei no templo, entrei no tabernáculo. E agora estou diante daquele que vive para todo sempre, aquele que vive pelos séculos dos séculos. Hebreus capítulo 4, versículo 14, eu vou concluir a palavra. Glória a Deus. Irmãos, quando Jesus disse para aqueles homens, fariseus, saduceus, judeus, que eles não poderiam se aproximar de Deus da maneira que eles estavam, eles estavam dizendo isso para nós também. Nós não podemos nos aproximar de Deus da maneira que nós estamos. O irmão Alexandre, o irmão Rafael, os irmãos, como é que o Carlos, Diogo vai se aproximar de Deus? Como nós estamos no altar aqui. Mas nós podemos chegar, vamos ultrapassar, vamos lá, pega na mão do outro, vamos lá, Diogo, vamos lá, Rafa, vamos ultrapassar aqui. Não, nós não podemos. A nossa natureza não permite isso. Mas Jesus deixou bem claro: a nova aliança que existe no meu sangue, a nova aliança que existe no meu corpo, ela vai fazer com que vocês tenham a minha essência. Queridos, pastor Alexandre, pastor Romildo, obreiros dessa casa, membros, só podem se aproximar de Deus de uma maneira: se tiver a natureza de Cristo. Eu não posso ter a natureza de Cristo por escolha minha, só se Ele fizer por mim. Ele tem que estar em mim. Eu participo da nova aliança, do corpo, do sangue. Ele habita em mim. Hebreus 4,14 está escrito. Olha que coisa linda sobre Jesus, e você vai entender, porque você entendeu o tabernáculo nessa noite. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de
Deus que entrou no céu, mantemos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Versículo 15. Porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Deus olha para a minha vida e para a sua vida, a gente diz: Senhor, eu não quero entrar mais profundo. Senhor, eu não estou conseguindo, eu não posso, Senhor, eu não sou capaz, eu sou fraco. Mas Ele se compadece da nossa fraqueza, e Ele conhece a nossa fraqueza, porque Ele se fez semelhante a nós. Porém, Ele nunca cometeu um pecado sequer, para que Ele fosse o Cordeiro Santo de Deus, a oferta santa, ofertada pela minha vida e pela sua vida. Se aproxime de Deus, deseje isso. Se você não deseja, Ele também não deseja na sua vida. Se você não deseja se aproximar de Deus, Ele não deseja você no lugar santíssimo. Mas se você deseja, Ele quer muito que você se aproxime. Versículo 16. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Vamos nos aproximar com confiança, que nós vamos receber misericórdia, graça, que nós vamos alcançar misericórdia, graça. Irmãos, a única razão para eu estar sóbrio nessa noite, eu chegar nessa casa e saber que eu estou entrando num lugar santíssimo diante de Deus, eu ter essa certeza de que cada detalhe que eu faço aqui, cada palavra que eu digo, cada movimento que eu faço, cada instrumento que eu toco, qualquer coisa que você faça aqui, sabe, cada porta que você levanta, fala assim. Você que tem um desejo de vir abrir essa igreja, sabe quando você vem, passa a chave, gira, você enfia a mão e levanta essa porta pesada. Você está sendo um sacerdote nessa casa, está fazendo a preparação do culto igual o sacerdote faz. Que privilégio! Deus está me dando todos eles, mas Ele quer dar para vocês também. Pode acreditar nisso. Deus está me dando todos eles, mas Ele quer dar para você também. Ele está te dando também. Quando você mover um copinho no chão, nossa, tem um copinho ali, vou pegar, vou pôr aqui no lixo. Sabe, você está fazendo algo no tempo. Você está sendo alguém que está perambulando no meio dos sacerdotes ali, ó. Eles fazendo sacrifício, lugar santo, lugar preparado por Deus. Você foi lá e pegou alguma coisa e fez. Olha, que coragem! Essa reverência que nós precisamos ter na casa de Deus. Curva a sua cabeça. Ó Deus soberano e amado, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra e nós cremos nela. Senhor, para que a Tua palavra não volte vazia, mas para que ela cumpra o seu propósito, eu te peço agora por cada vida que aqui está nessa noite. O Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Senhor é o Deus presente. O Senhor é o Deus que habita em nosso meio. O Senhor deixou uma promessa, Senhor, que habitaria em nosso meio, que habitaria no meio dos homens. O Senhor nos prometeu, Senhor, que nós seríamos o Teu povo e que o Senhor seria o nosso Deus. Meu Pai, cumpre agora a Sua palavra, Senhor. Cada um que está orando aqui agora, com a cabeça reclinada, cada um que está com seus olhos fechados, está falando com o Senhor. Eu te peço, ó Pai, o Senhor já fez deles e delas sacerdotes. O Senhor já fez deles e delas capazes de ultrapassar o átrio, de ultrapassar o lugar santo, de ultrapassar o lugar santíssimo, chegar até o lugar santíssimo. Nós chegamos, a Tua casa é aqui, Senhor, é o tabernáculo. Nós somos a Tua casa, o nosso coração é o Teu tabernáculo. Senhor, quando nós ouvimos falar a Teu respeito, nosso coração se encheu de alegria e nós desejamos fazer algo para o Senhor. Agora eu te peço, Senhor, que o Senhor traga um renovo sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, para que eles se encham de alegria em fazer,
alegria em executar, alegria em ser sacerdote, alegria em te servir na adoração, alegria em te servir no coração, se aproximar de ti através das obras, se aproximar de ti através do sacrifício, se aproximar de ti através da oferta, se aproximar de ti através da purificação e da santificação, se aproximar de ti através da luz, se aproximar de ti, Senhor, através do pão, através do sangue do sacrifício, se aproximar de ti, Senhor, através da oração, se aproximar de ti através da adoração, através do louvor, através do incenso queimado diante do teu altar, se aproximar de ti, Senhor, através da arca, da aliança que o Senhor fez conosco, que não pode ser quebrada, a aliança que permite que o Senhor fale conosco, a aliança que permite que nós possamos ouvir a tua voz. Senhor, esta aliança está sendo renovada agora diante da tua presença, diante de todo aquele que crê, diante de todo aquele que deseja. O teu povo, a tua igreja, vai ir mais fundo. Eles vão buscar conhecimento sobre o tabernáculo, eles vão buscar conhecimento, Senhor, sobre o seu próprio coração, eles vão buscar conhecimento sobre a adoração, eles vão buscar conhecimento, Senhor, sobre te encontrar, sobre ir mais fundo, sobre os dons do Espírito Santo, sobre os frutos do Espírito Santo. Deus, sobre a tua igreja eu declaro vida, eu declaro unção de sacerdócio, para que eles te sirvam e ofertem a ti em verdade, para que eles não viajem, Senhor, para que eles não se distraiam, Senhor, e perambulem, mas pelo contrário, com toda a consciência, eles cheguem diante do teu altar e te adoram, em nome de Jesus. No altar da adoração, como nós cantamos essa bênção, que o Senhor seja exaltado, o único Jesus, o Filho de Deus, seja exaltado. Agora, Senhor, nós te pedimos, quando nós ofertamos a ti, Senhor, sacrifício de louvor, sacrifício de oração, sacrifício de adoração, que o teu fogo, Senhor, consuma a oferta, que o teu fogo consuma, Senhor, dentro do nosso coração, que o nosso coração possa arder na tua presença, Deus, assim como aqueles homens para o caminho de Emaús, que eles disseram, por isso que ele falava que o nosso coração ardia, porque o coração se tornou um altar de bronze, é porque o coração se tornou um altar de sacrifício, e o fogo de Deus veio e consumiu o sacrifício, consumiu o coração. Senhor, que o teu fogo venha e consuma, que a pia da purificação venha e purifique todas as nossas transgressões. Senhor, que a chama não se apague em nós, mas pelo contrário, Senhor, cadê os levitas da casa? Para poder apresentar diante do Senhor. Pelo contrário, Senhor, que as minhas transgressões sejam queimadas, Senhor, sejam apagadas, sejam purificadas, Senhor. Que o teu fogo, Senhor,